Muito bem, amigos, que Deus abençoe a sua vida cada vez mais em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Estamos aqui para compartilhar ao seu coração uma palavra de fé, aquilo que do Senhor temos recebido, na certeza que a palavra que Deus envia, ela não volta vazia, antes ela cumpre o propósito pelo qual o Senhor a tem enviado. E o título da mensagem é Libertados para vencer, para triunfar. Amigos, nós precisamos entender uma coisa. Quando nós abrimos o coração para Jesus, quando nós nos voltamos para o Senhor Jesus, Ele envia sobre a nossa vida o Espírito Santo dele. E a obra do Espírito Santo, ela na nossa vida ela é completa. Primeiro, ela age de acordo à necessidade. Aquilo que nós necessitamos receber de Deus, o Espírito Santo vai trabalhar em cima daquilo. Quando uma pessoa está longe do Senhor, vivendo da sua maneira, da sua forma, não de acordo à palavra, geralmente e praticamente em todos os casos, a pessoa ela está sendo influenciada, direto ou indiretamente, pelo mal. Assim como quando ela se rende ao Senhor Jesus, ela recebe o Espírito de Deus, quando ela está vivendo uma vida longe de Cristo, ela está sujeita à operação, às influências dos espíritos maus. E o que acontece? Quando esta mesma pessoa se volta para Deus, a primeira coisa que o Espírito Santo trabalha no nosso ser é o que? A libertação. A libertação de todo mal e de tudo que nos liga, que nos conecta com as obras do inferno, o próprio inferno. Deus, Ele trabalha através do Espírito Santo a libertação na nossa vida. Depois dessa libertação, Deus opera grandes obras na nossa vida, que nós vamos estudar na mensagem de hoje. Mas o começo da mensagem diz ali em Colossenses capítulo 1, versículo 13, para fundamentar isso que estávamos falando, diz assim: Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor. Então a primeira coisa, o apóstolo Paulo está falando aqui, que ele reconheceu que Deus, o Espírito de Deus, tirou ele da potestade das trevas. O apóstolo Paulo era alguém que conhecia a lei do Senhor, que era zeloso nas leis do Antigo Testamento, que tinha um zelo por Deus, mas não com perfeito entendimento. Porém, mesmo ele conhecendo a letra da palavra de Deus, conhecendo a parte da letra, mesmo ele tendo a intenção de agradar o Criador, ele reconheceu que ele estava vivendo uma vida de possessão, de domínio de Satanás sobre a vida dele. Ele reconheceu que ele vivia debaixo de um cativeiro espiritual do inferno, que o estava enganando, o estava mantendo longe do Salvador, do Senhor Jesus. Mas ele entendeu que a obra que o Espírito de Deus fez na vida dele, ele resumiu, ele apresentou essa obra com essa palavra. Uma das maneiras que ele apresentou foi através dessa palavra, que diz assim, Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor. Então ele disse, ele nos tirou da potestade das trevas, do domínio de Satanás e nos trouxe para o reino dele. Então ele estava declarando aquilo que Deus havia feito na vida dele e dos irmãos na fé. E para nós não é diferente. A primeira coisa que Deus opera na nossa vida quando nós nos voltamos para o Senhor é a libertação espiritual em nome de Jesus. Amém? Então, quando nós temos um coração aberto para Jesus, nós damos total liberdade dele operar. Tem pessoas que quando chegam
na igreja, se voltam para Deus, elas manifestam com espíritos malignos, passam por um processo de libertação e assim são libertas. Mas há outras pessoas que, mesmo estando debaixo do domínio de Satanás, vivendo de uma maneira contrária, longe de Deus, e estando ali influenciada, dominada, dirigida pelo mal, ela começa a se voltar para Deus, ela abre o coração, ela faz propósito de libertação, mas ela não se manifesta com o espírito mal. Porém, ela vive o mesmo processo de libertação. Ela vai aceitando a palavra, ela vai excluindo da vida dela aquilo que a palavra condena, ela vai repreendendo o mal, aprendendo a usar a fé, a autoridade espiritual para subjugar o mal, repreender o mal, mandar o mal embora da sua própria vida, e assim ela propriamente vai se levantando no Espírito de Deus, na palavra de Deus, e vai mandando todo o mal embora, e ela vive o mesmo processo de libertação. Então, meus amigos, a primeira coisa que Deus opera na nossa vida, quando a gente abre o coração para Jesus, é a nossa libertação de todas as influências do mal e de tudo aquilo que nos ligaria ao próprio mal, e aquilo que Deus ele condena, aquilo que entrará em juízo diante de Deus. Então Jesus ele trabalha em cima disso, de nos livrar de todo julgamento, de todo juízo condenatório, fazendo o que? Nos libertando de tudo que nos ligava aos espíritos maus, porque para o Satanás e seus demônios o juízo já está determinado. Já está determinado o dia que eles serão lançados no lago de fogo e enxofre, e ali estarão para sempre, aonde o verme não morre, e o fogo não se apaga. Então eles estarão para sempre nesse lugar de sofrimento eterno, de condenação eterna, porque o juízo já está determinado para o diabo e seus demônios. Mas muitas pessoas que estão ligadas ao mal, elas estão indo caminhando de encontro a isso. Porém, o Senhor Jesus, ele trabalha no nosso coração justamente para tentar abrir os nossos olhos, para tentar nos fazer entender a realidade do mundo espiritual, a realidade da eternidade da alma, a realidade do reino de Deus, do paraíso, mas também do inferno. Para que ele faz isso? Para nos proteger, para cuidar de nós, para nos mostrar, apresentar o caminho da salvação, o caminho que devemos seguir. Amém, meus irmãos? E ali diz assim, ele nos tirou das trevas e nos transportou para o reino, do seu Filho, do seu amor. Então, meus irmãos, vamos deixar esse Deus maravilhoso, o Senhor Jesus Cristo, fazer essa obra na nossa vida. Ao passo que a gente se volta para Ele, Ele vai abrindo os nossos olhos espirituais, vai nos fazendo enxergar aquilo que nos ligaria ao mal, nos ligaria a uma condenação, e Ele vai nos ajudando a gente a limpar a casa, espiritualmente falando, a colocar a nossa vida em ordem, a nos preparar para viver os sonhos, os planos dEle aqui nessa vida, e estarmos eternamente com Ele, salvos, livres de toda condenação, no nome de Jesus. Amém? Agora, o que mais o Senhor faz? Além da libertação, que é o primeiro passo que o Espírito Santo nos leva a dar na caminhada da fé, o que mais Ele faz? Lá em 2 Coríntios capítulo 3, no versículo 4, diz assim: e por Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Olha que texto abençoado, que palavra abençoada, meus irmãos. A palavra do Senhor, ela diz que a nossa capacidade, ela vem de Deus. Não que sejamos capazes de fazer alguma coisa por nós mesmos, mas que a nossa capacidade, ela vem do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo na nossa vida. Por quê? Porque quando nós estávamos aprisionados no mundo das trevas, quando nós estávamos debaixo do domínio de Satanás, nós vivíamos uma vida de fracasso, de derrota. Alguma área da nossa vida
era frustrada. Com certeza não havia paz, havia angústia na nossa alma, havia o medo da morte, havia alguma coisa que faltava. Nós nos sentíamos em alguma área da nossa vida fracassado, derrotado, de maneira negativa até mesmo. Muitas pessoas olhavam para si mesmas, mas quando elas viveram a libertação, o domínio, o cativeiro do mal caiu por terra, e o próximo passo é ela contemplar o Espírito Santo de Deus capacitando ela. Por isso que Paulo declarou: a nossa capacidade vem do Senhor. Então toda a capacidade que nós vamos alcançando, ela vem de Deus para a nossa vida, e ela se manifesta quando a gente é liberto, quando o Espírito Santo nos liberta do mal. Então a capacidade de Deus vai aflorando, vai vindo à luz, Deus vai trabalhando, vai trazendo à luz o que há de mais valioso em nós, que Ele colocou na nossa vida, dons, talentos, habilidades, aptidões e assim por diante. É muito importante nós abrirmos o coração para o operar do Espírito, porque Ele nos liberta e Ele nos leva a vencer, a triunfar. Nós somos libertados para vencer, para triunfar. Graças a Deus. Lá no versículo agora, versículo 12 diz: tendo pois tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. O que o Espírito Santo fala para nós aqui? Que uma vez entendendo que nós éramos derrotados, fracassados no passado, porque estávamos debaixo do domínio de Satanás, mas uma vez que nós abrimos o coração para Ele, para o Senhor Jesus, Ele nos liberta desse domínio de fracasso e Ele nos traz para o reino dEle. Nós temos que ter muita ousadia para viver essa fé, abraçar essa fé, essa verdade espiritual que nos pertence, esse direito em Cristo de ser capacitado por Deus para ser vencedor, para ser um triunfador, para ser um homem ou uma mulher de Deus que avança, que cresce, que prospera, que vence na vida, que vence com Deus em todo tempo, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Olha que palavra abençoada, é a palavra que vem de Deus para a nossa vida. Palavra que vem de Deus, ela não volta vazia. E ela está falando conosco hoje, neste momento, nessa oportunidade, que nós devemos usar de muita ousadia nessa fé, muita ousadia em assumir essa verdade, que Deus Ele nos capacita, que Deus Ele nos prepara, que Deus Ele abre portas, mas antes de abrir porta, Ele nos capacita para entrar por essas portas, Ele nos capacita para andar pelos caminhos que Ele abre na nossa vida, para realizar os sonhos e planos dEle para a nossa vida. Oh, meu irmão, minha irmã, abra o teu coração. Deus quer te capacitar, Deus quer operar essa obra na tua vida. Você tem muitos dons e talentos aí escondidos no seu coração, na sua vida, mas o Espírito Santo está trabalhando para trazer à tona todas essas virtudes, para que você seja uma bênção, para que você venha plantar e colher de bons resultados na sua vida e glorificar o nome daquele que fez essa grande obra, que é o Senhor Jesus. Amém? Para terminar essa parte, lá no versículo 18 diz assim, no 17 diz: ora, o Senhor é Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Então, aonde há o Espírito de Deus, não há mais cativeiro, não há mais derrota, fracasso, miséria, negativismo, frustração, não há mais sofrimento no sentido de maldição. Aonde há o Espírito de Deus, há liberdade, há libertação e há também a capacitação dele na vida da pessoa, para que a pessoa se levante, seja livre de todo o cativeiro e possa crescer, possa avançar em nome de Jesus. No 18 diz: mas todos nós, como com a cara descoberta, refletindo como num espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem,
como pelo Espírito do Senhor. Viu? Que palavra forte para a nossa vida, meus irmãos. Ele nos transforma, Ele vai operando a mudança em nós. Primeiro passo, Ele opera a libertação. Segundo, Ele vem nos capacitando. E terceiro, Ele vai nos transformando de glória em glória. A cada dia, a cada passo que a gente busca Deus, mais Deus se volta para nós, mais Deus nos molda, nos transforma, nos aperfeiçoa, nos capacita, nos faz levantar na vida, nos faz levantar na fé, nos faz crescer com Ele e crescer em toda sorte de bênção que vem da parte dEle. Amém? Então deixa o Senhor fazer essa obra, assuma a tua posição, que quando você abre o coração para Jesus, o Espírito de Deus entra, e aonde o Espírito de Deus entra, ali há liberdade. Então seja livre, não se sujeite mais ao cativeiro do fracasso, da derrota e do sofrimento, assuma a tua liberdade, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então assuma essa liberdade, não aceita mais o cativeiro, porque o Espírito de Deus está investindo na tua vida, é para que você seja livre de todo mal, de todo tormento, toda maldição, é para que você seja capacitado por Ele para viver os sonhos e os planos dEle para a sua vida, e é para que você seja transformado a cada dia, conforme a imagem e semelhança dEle, ou seja, que a cada dia você venha ficar mais e mais parecido com o Pai, com o Criador, com o Senhor Deus. Amém? E uma vez mais parecido com Ele, mais abençoados nós seremos e mais abençoadores nós seremos também, no nome de Jesus. E o Senhor será glorificado. Amém, meus irmãos? Para terminar, Tiago capítulo 4, versículo 7. Diz assim a palavra de Deus, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitar a Deus. O que é se sujeitar a Deus? É crer naquilo que Deus está falando, é abraçar a fé naquilo que Deus está falando, é colocar o coração na palavra, na promessa, em tudo que Deus tem dito. Deus falou que aonde está o Espírito dele, a liberdade, a capacitação e a transformação. O que Ele espera de nós? Que a gente abrace essa fé, assuma isso para a nossa vida. Não, o Espírito de Deus está investindo em mim, eu sou livre em nome de Jesus, eu estou sendo capacitado, eu sou capacitado, estou sendo cada dia mais em nome de Jesus, eu estou sendo transformado, estou sendo a cada dia mais semelhante ao Pai, ao meu Criador, e assim eu serei cada vez também mais abençoado e alegrarei o coração dele em nome de Jesus. Então é essa confissão de fé que devemos assumir, que Ele está fazendo uma grande obra na nossa vida, e essa obra é de nos livrar de todo cativeiro, de sofrimento, de derrota, fracasso, e de nos levantar no reino dEle para vencer, para triunfar sempre, em nome de Jesus. Olha, meus irmãos, que Deus abençoe a sua vida com essa palavra, que ela possa abrir o teu entendimento, para que você se levante para triunfar com Cristo, hoje, amanhã e para todo sempre. Saia do cativeiro e venha para a luz, aceite a luz de Deus, e Ele vai te conduzir a viver os sonhos e os planos dEle para a sua vida. Nada pode impedir o agir do Senhor. Deus abençoe a todos, até a próxima, em nome de Jesus. Deus abençoe. Graças a Deus.